Olá, tudo bem? Estamos de volta depois de feriados festivos, também depois de um recesso. Estamos aqui para retomar o período letivo de 2020. E vamos começar falando sobre o texto expositivo. Você vai ler um texto expositivo, vou pegar aqui o laser. Você vai ler um texto expositivo que trata de um assunto muito importante, a acessibilidade. É bom nós marcarmos essa palavra, a acessibilidade. E eu já lhe pergunto, você sabe o que significa acessibilidade? Então, a acessibilidade é a qualidade daquilo que é acessível. Então, vem da palavra acessar, ter acesso. Você pode até, talvez lembrou quando eu falei acessar, é possível que você tenha lembrado de acessar a internet, né? Então, quem tem acesso à internet é aquela pessoa que pode tê-la, né? E vamos ver em que é empregado essa palavra acessibilidade. Então, o texto expositivo é um texto que traz informações sobre um tema específico ou sobre pessoas ou objetos, por exemplo, e deve apresentar uma linguagem bastante clara, de modo que a maioria das pessoas possam entender. Então, vamos começar a ler. Qual é o título do texto? Você com certeza já deve ter observado que o título do texto é Jogo dos Sete Erros. Será porque Jogo dos Sete Erros? Então, para você descobrir, tem que ler todo o texto, certo? Então, vamos aqui, olha. Você já parou para pensar que idosos e pessoas com deficiência física, por exemplo, enfrentam grandes dificuldades para se movimentar pelas ruas e outros lugares públicos? Olha aqui uma pergunta. Você observa aqui a sinalização de interrogação. É uma pergunta. Qual é o objetivo dessa pergunta? É fazer você, leitor, refletir sobre o assunto que o autor quer abordar. Então você observa que o autor, no caso é a autora, né? E o nome dela é Maria Alice. Então veja bem, ela começa, você já parou para pensar? Então esta expressão, vou até marcar, essa expressão nos faz essa expressão nos faz entender que a autora quer levar o leitor a refletir, tá? Mas vamos continuar. As cidades, as cidades precisam se adaptar de maneira adequada para permitir que todas as pessoas possam chegar a um lugar, entrar nele, conhecer todos os recursos ali disponíveis. Isso se chama acessibilidade. E podemos fazer a diferença quando nos informamos a respeito do assunto, respeitamos e conservamos as sinalizações. Veja a foto abaixo e leia o texto que vem a seguir. Depois, observe na gravura os 7 erros de acessibilidade. Tá? Então, aqui é a primeira parte do texto. Nós temos 2 parágrafos antes de chegar no outro texto, que é uma foto. Então, veja, o texto foi iniciado com uma pergunta para fazer o leitor a refletir sobre o assunto. Em seguida, a autora, ela apresenta o assunto, ela fala sobre a necessidade de se fazer adaptações para que as pessoas tenham acesso aos lugares, possam entrar neles, de maneira que explore todos os recursos que ali existem, tá? Nesses lugares. E são todas as pessoas. É importante você observar a palavra todas, ela está grifada já no livro, certo? E logo em seguida, depois da autora apresentar essa necessidade que os lugares precisam, que as cidades precisam de ter adaptações,
de passagem para todas as pessoas terem acesso aos diferentes lugares, ela chama isso, essas adaptações, de acessibilidade. Tá? Então, você já sabe que acessibilidade é uma palavra que vem da palavra acesso, da qualidade. Então, significa o quê? Significa ter acesso a alguma coisa, certo? Como eu já expliquei. Então, nós vamos observar agora a foto que traz os 7 erros de acessibilidade. Então, vamos analisar. Então, como você observou, agora chegou a hora de falar, de ler a foto, que foi mencionada no segundo parágrafo do texto. Então, nós observamos aqui 7 erros. Por isso, o título do texto ser o jogo dos 7 erros. Então, vamos para o primeiro erro. O primeiro erro aponta para a ausência de uma sinalização. O segundo erro diz respeito ao piso da rampa, que não apresenta elementos antiderrapante. O terceiro erro diz que a rampa está muito inclinada, ela não está suave. E isso pode dificultar a passagem de pessoas com necessidade especial. Por exemplo, uma pessoa que ande com amuletas, por exemplo. Nós temos agora o quarto erro. É a ausência de corrimão bilateral. Veja que não tem nos dois lados, está faltando. Deveria ter um outro corrimão aqui, certo? Na parte esquerda da rampa. Podemos observar o quinto erro. Então, o quinto erro é a presença de uma vegetação tomando parte do espaço de passagem. Outra coisa que pode dificultar a passagem de qualquer pessoa, tá? Então, só lembrando que esse texto, ele é um texto exemplificativo, que é uma característica do texto argumentativo, tá? Trazer exemplificações. E essa foto, ela serve para exemplificar os erros que comumente podemos observar em vários lugares. Vamos falar sobre o sexto erro? O sexto erro é de um capacho. O que é isso? Um tapete de fibra. Então, está lá na frente esse tapete e ele não está nivelado com cimento. Isto também é um obstáculo, pode ser um obstáculo para a pessoa que irá passar por aqui. Observamos também a presença de uma mobiliária de móveis na escada, tá? Então, pode prejudicar também a passagem, né? Pode apresentar, pode promover uma colisão, por exemplo, por isso que é um erro. Agora vamos ver, nós falamos sobre o texto expositivo e um texto expositivo apresenta e explica um tema. Para isso, ele pode ser organizado deste modo: iniciar com uma pergunta que estimule o leitor a refletir sobre o tema, isso nós observamos no texto lido. Responder à pergunta apresentando o termo principal relacionado ao tema, nós vimos, e o termo principal relacionado ao tema do texto que nós fizemos a leitura é a palavra acessibilidade. E também apresentar exemplos que ilustram o tema. Nós fizemos a leitura aqui de um exemplo, que se trata de uma foto. A atividade está nas páginas 152 e 153. Um abraço e bom estudo!